essa aula é sobre sistema respiratório, com enfoque nas vias aéreas superiores, que é o nosso conteúdo desse primeiro módulo, né, de introdução ao estudo da medicina. Bom, o sistema respiratório, como um todo, ele é um conjunto de órgãos que vai possibilitar essa troca de gases, né? Então, ele vai extrair oxigênio do ambiente e remover o CO2, né, de dentro das vias aéreas, né? Então, ele tem que ter um conjunto de órgãos que favoreça, vamos dizer assim, o preparo desse ar para chegar lá nos alvéolos em condições de fazer as trocas gasosas. E ele é dividido didaticamente em vias aéreas superiores e inferiores, né? Mas a gente sabe que o sistema ele é um sistema único, né? As estruturas são todas interligadas, mas didaticamente divide-se assim, né? E anatomicamente divide-se assim. Mas funcionalmente ele é dividido em zona de condução e zona respiratória. Então, aquelas partes do sistema respiratório que fazem troca gasosa, que seriam os bronquíolos respiratórios, os sacos alveolares, os alvéolos em si, eles são zona respiratória. Quando a gente fala de respiração, a gente está falando de troca. Mas a condução, ela é essencial. Então, todos aqueles órgãos que não fazem troca gasosa, mas que conduzem o ar, eles são essenciais para que esse ar ele chegue em condições, né, lá nos alvéolos. Então, a gente divide funcionalmente em zona de condução e zona respiratória. E agora o que a gente vai mostrar, né, de vias aéreas superiores, elas são condução, né, zona de condução, não tem troca gasosa nas vias aéreas superiores. Bom, então as vias aéreas superiores, elas são compostas pelo nariz e a faringe, e alguns autores colocam a laringe, né? Então, e outros não consideram, né? Então, existe essa divergência em relação à laringe, mas ela fica ali no limite, né, entre vias aéreas superiores e inferiores. Tá? Lembrando que o sistema respiratório ele tem relação com o sistema digestório, então, por exemplo, a faringe, né, ela é um órgão comum do sistema respiratório e do sistema digestório. Então, eles têm essa relação. Então, as vias aéreas superiores, né, composta daí a gente já determinou aqui só nariz e faringe, elas têm a função de filtrar o ar, né, aquecer e umidificar. Então, o nariz, ele tem, a gente sabe, esses pelinhos dentro do nariz, que são chamados de vibriças, eles já ajudam a filtrar, né, o início, essas partículas maiores já ficam retidas nessas vibriças. E lá dentro, né, tem a mucosa, que é a célula ciliada e que também tem esse trabalho, né, de filtração. O aquecimento do ar, porque o nariz ele é altamente vascularizado, então o ar ele passa ali, então ele é aquecido. Quando a gente respira assim, ó, na mão, ou se você pegar e respirar num espelho, você vai ver que ali o espelho vai ficar embaçado, né? Vai ficar úmido e é quente, né? Se você respira assim na mão, você vê que o ar ele sai quente. Então o nariz ele tem essa função devido a essa rica vascularização que ele tem. E umidificação, então a mucosa que está ali, né? Ele é um ambiente úmido, né? O nariz, então o ar ele vai ser aquecido e umidificado. Agora, nesse tempo seco, a gente sofre bastante, né? Porque o nariz ele acaba ficando mais ressecado, aí a gente tem que usar uma substância para hidratar essa região. Aí das vias aéreas inferiores, então, coloca laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e alvéolos, né? Essas vias aéreas inferiores, elas também fazem condução de ar, mas elas têm alvéolos, então ela faz a troca também, né? Bom, e aí a gente começa então o nosso estudo pelo nariz. O nariz ele tem uma parte óssea e uma parte cartilaginosa.
Então, essa parte óssea do nariz, então, ele é composto então, pelo osso nasal, né? Esse osso aqui na parte superior do nariz. E na parte mais anterior do nariz, eles são placas de cartilagem. O que dá para o nariz, então, uma anatomia perfeita, porque a gente consegue se aproximar de outra pessoa, né? E essa cartilagem, ela é maleável, então ela possibilita isso. E o osso, então, aqui na parte superior, para dar essa estrutura, né, óssea para o nariz. Senão, também, se fosse só cartilagem, ia ficar muito instável, né? Então, ele tem essa parte óssea, cartilaginosa, músculo, né, e pele. Então, ele quase não tem gordura, né? Ele é só uma parte aqui na lateral. Essa parte na lateral é a parte externa aqui do vestíbulo, né? Que é essa porção, a primeira porção do nariz, alargada, é o vestíbulo, isso daqui, ó. Tá? Então, a parte externa é isso. Então, são placas de cartilagem e esse osso é o osso nasal. Tá? Internamente, então, a gente vê o vestíbulo, que é essa parte inicial do nariz, e essa parte inicial aqui do nariz, da porta de entrada dele, ele é revestido pelo mesmo epitélio da pele, né? Então, a pele, epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado, ele entra e reveste essa primeira porção. E nessa primeira porção é onde a gente tem esses pelos, né, que são chamados de vibriças, que já é a primeira ponto, né, de filtração de partículas maiores aqui no nariz. Bom, internamente a gente vê o septo nasal é o que vai separar as duas cavidades nasais. Então, o nariz ele é dividido em duas cavidades nasais pelo septo nasal. Aqui nessa imagem não tem aqui o septo. Né? Então, isso aqui é o septo nasal, também composto por osso, Professora, por cartilagem. Pode falar. a sua imagem não está aparecendo para mim. Para ninguém tá aparecendo, pessoal? Tá aparecendo. Para mim também, professora. Também tá aparecendo. Para mim não tá. Você quer tentar sair e voltar de novo? Tá, vou fazer isso. Porque às vezes... Tá, então aqui dentro, internamente no nariz, aí quando ela voltar eu retomo. Internamente no nariz, então, a gente tem essas conchas nasais, né? Então, são dobras aqui, ó. Essa é a superior, essa é a média e essa é a inferior, são conchas. Então, as conchas, elas são ossos revestidos por mucosa. E a gente fala assim que são dobras, né? Então, elas parecem umas dobras aqui dentro do nariz. Mas, na verdade, elas são ossos, né? Revestidos por mucosa. Essa concha nasal inferior, ela é um osso, concha nasal inferior, e a média e a superior, elas são acidentes anatômicos do osso etimoide. Então, o etimoide, ele tem as partes dele, e duas partes são as conchas, né, concha nasal superior e média. Então, lá na nossa avaliaçãozinha, né, se a gente coloca uma imagem como essa, e coloca uma seta aqui, né, você vai escrever concha nasal inferior. Você coloca aqui concha nasal média. Se coloca aqui e perguntar essa concha, né, a estrutura apontada faz parte de qual osso? É o osso concha nasal inferior. Essa daqui faz parte de qual osso? Osso etimoide. Tá? E meatos são os espaços entre as conchas. Então, aqui inferior à concha inferior, a gente tem um meato nasal inferior. Aqui o outro meato nasal médio. E aqui o outro meato nasal superior. E aqui a gente já está treinando, né, aqueles termos de posição que vocês estudaram, superior, médio, inferior. Então, quando a gente vê estruturas que estão uma em cima da outra, a gente não vai usar o termo em cima, a gente vai usar superior, médio e inferior. Deu certo a imagem? Acho que ela voltou. Sim. Ah, beleza. Bom, então aqui internamente a gente vê, isso é o septo nasal,
né? Aqui ele está revestido com a mucosa, então aqui a gente observa que ele é formado por osso e por cartilagem. A parte de cartilagem mais na parte anterior do septo e a parte óssea numa porção mais posterior do septo. E essa parte óssea, ela é formada por 2 ossos, né? Esse osso aqui superior é o etimoide e esse osso aqui inferior é o osso vomer, né? Então, entre esses 2 ossos, a gente tem uma sutura, né? Uma articulação fibrosa, né? Então, esse é o osso vomer e o osso etimoide. Então, quais são os ossos que participam do septo nasal, né? O osso vomer e o osso etimoide. E a cartilagem, então, numa porção mais anterior. E aqui, esse septo nasal, ele está revestido com a mucosa, né? O mesmo septo nasal. Professora? Fala. Você pode repetir novamente essa localização? Eu não consegui... Uhum. Então, o septo nasal, ele é formado por 2 ossos. Esse osso aqui mais superior é o osso etimoide, é a lâmina perpendicular do etimoide. Então, isso aqui faz parte do etimoide também, Tá. né? E isso aqui também. Então, é a lâmina perpendicular do etimoide. Ele está na porção superior do septo. E na inferior, no septo, eu tenho o osso vomer, que é esse osso aqui. Ele forma, né, a parte inferior do septo, da parte óssea do septo. E a parte anterior do septo é onde tem essa placa azul, que é a placa de cartilagem. Então, o septo, o nariz, ele é formado, né, por osso nasal e cartilagem. Essa parte mais saliente na face que a gente vê. Uhum. E internamente no nariz, ele tem mais 2 ossos, né, que é o osso etimoide e o osso vomer. Uhum. Ok? Ok. Era isso? Sim. Tá. Bom, e aí a gente já viu naquela outra imagem, né, as conchas. Então, aqui concha nasal superior, concha nasal média, concha nasal inferior. E aí os espaços entre as conchas é o que são chamados de meatos, né? Então, se eu colocar aqui o alfinete, um meato nasal superior, meato nasal médio, meato nasal inferior. E lembrando, então, que essas duas, né, como está aqui no slide, a concha nasal superior e concha média fazem parte do etimoide. Tá? E os meatos são os espaços entre elas. Pronto. Sim. Na prova vai ter a imagem e uma parte apontada na imagem que a gente vai ter que escrever o que é? Isso, justamente. Então, tá? Então, É no AVA, né? no AVA, isso, lá no AVA. Então, é igual vocês já fizeram prova no AVA, não fizeram? Sim, no dia que a gente teve prova dissertativa, as respostas, assim, a professora explicou pra gente. A resposta da professora Rosa. Quando a resposta é dissertativa, a gente tem que colocar exatamente o jeito que vocês colocaram como resposta certa, porque você coloca lá cônjuge superior e a gente coloca essa região representa cônjuge superior, tá como errada pra gente. Então, mas aí a gente vai colocar questões que sejam respostas bem curtas, né? Agora, e também na nossa prova vai ter questão de múltipla escolha. Eu posso apontar uma estrutura dessa e colocar as alternativas. É meato nasal superior, meato nasal inferior, é concha, né? E aí você já sabe qual que é a sua. Eu posso apontar aqui nessa cavidade, que é um seio, e coloco entre as alternativas. Seio frontal, etimoidal, esfenoidal, maxilar. E aí você tem que... A senhora disponibiliza para a gente esses slides depois, professora, por favor? Sim. Tranquilo. Eles falam de dar um problema e tudo mais. Isso. Mas também, assim, a gente revê todas as respostas de vocês também. Se for alguma questão descritiva, né? A gente vai ter que olhar devido a isso. Porque ainda mais na anatomia tem muita coisa que... Por exemplo, o meato aqui, ó. Meato superior, tá certo. Mas o nome correto é meato nasal superior.
E aí, se coloca diferente assim, pode dar problema na correção mesmo. Ah, tá bom, então, prof. Obrigada. Nada. Aí aqui, então, é uma peça natural, a gente observa, então, dentro da cavidade nasal, as 3 conchas, a concha superior, concha média e concha inferior. E aqui no nariz, ó, então, a superfície inferior do nariz, né, o assoalho do nariz é o osso da maxila, né? Então, o nariz ele é limitado aqui inferiormente pela maxila. Superiormente, então, essa parte do osso etimoide. Posteriormente, esse osso aqui é o osso esfenoide. Então, são os limites que a gente vê aqui do nariz, né? Anteriormente, então, a cartilagem, né? O osso nasal. Inferiormente, a maxila. Aqui, então, o assoalho do nariz. E aqui o osso esfenoide. Bom, posteriormente ao nariz, né? Então, o ar, depois de passar pelo nariz, ele vai para a faringe. E a abertura do nariz para a faringe, vamos dizer assim, a passagem, né? A porta de entrada para a faringe, ela chama coana, que é essa abertura aqui. Então, isso é a abertura chamada coana, que ela é o limite posterior do nariz. Então, aqui é o nariz, ó. Então, essa região aqui ia ser a coana, vai ser a coana, porque aqui já é a faringe, já é a nasofaringe. Tá? Então, a coana eu posso falar que é o limite posterior do nariz, assim como o osso esfenoide aqui também. Tá? Então, o osso esfenoide e a coana são os limites posteriores aqui do nariz. Tá? Então, aqui já é nasofaringe. Tá? Então, posteriormente ali a gente vê o palato mole, né, que tá aqui, ó. Isso daqui é o palato duro, né, que é o osso maxila, e aqui é o palato mole. Então, nessa imagem que a gente está vendo ali, a gente está vendo nessa vista de cá, né? Foi feito um corte frontal nessa posição aqui, ó, nessa altura. E aí a gente está vendo, então, essa vista de cá para, né, de trás para frente. E aí por isso que a gente tem essa imagem aqui. E aí aqui está mostrando, né, o palato mole, a úvula palatina, né, que é inferior. Só para vocês se localizarem aqui na peça, tá? Então aqui é o nariz, posteriormente ao nariz a nasofaringe, e esse limite aqui, então, é a coana. E aqui é o palato mole, né, onde tem a úvula palatina, que é isso daqui. Então, a coana é a transição, é o limite entre o nariz e a nasofaringe. O nariz, a parte superior dele é a parte olfatória, né, a parte que está rica, né, em terminações nervosas. Aqui, isso daqui é o bulbo olfatório do nervo olfatório. E aqui, então, são as terminações nervosas, é um nervo estritamente sensitivo, né? Então, ele não tem parte motora, é só sensitivo, e vai inervar, então, essas duas conchas mais superiores. Por isso que quando a gente vai sentir o cheiro de alguma coisa, a gente tem que fazer uma inspiração mais profunda, para que isso chegue nessa região onde tem essas terminações nervosas, né? E onde tem essa ramificação neural. Bom, o nariz, ele também se comunica com alguns ossos que estão ao redor dele, que têm cavidades. Então, esses ossos do crânio que têm cavidades, eles são chamados de ossos pneumáticos. Então, os ossos pneumáticos são ossos que têm cavidades e que vão ser revestidos pela mucosa. Então, a mesma mucosa que reveste o nariz, reveste esses seios, né? Reveste essas cavidades no interior desses ossos pneumáticos. Então, que ossos são esses, né? O osso frontal, o osso etimoide, o osso esfenoide e o osso maxilar. E aí, então, por isso que dá o nome dos seios, né? O seio vai chamar frontal, o seio vai chamar etimoidal, o seio vai chamar esfenoidal e o seio vai chamar maxilar.
E aí, por isso que a gente trabalha com vocês também nesse módulo, os ossos do crânio. Porque como que você ia identificar, ia localizar o osso se você conhecer só esses aqui, né? Então, por isso que a gente colocou aquela atividade para vocês denominarem todos os ossos do crânio. E aí a gente dá o enfoque nesses aqui nas vias aéreas, porque eles são os ossos que possuem os seios e que se comunicam com o nariz. Então, esse aqui é a parte mais anterior, né, que é o nariz. Então, esse osso aqui, que fica aqui na região da testa, né, o osso frontal. E aí, essa cavidade que tem dentro dele, então, vai ser o seio frontal. Posteriormente a ele, então, na região superior do nariz, eu tenho o osso que forma até as conchas nasais superior e média, que é o osso etimoide. E ele tem várias cavidadezinhas pequenas, então é o seio etimoidal. E a gente até fala assim, são células etimoidais, porque são cavidades tão pequenininhas, né? Não sei se vocês lembram lá do laboratório, né? Então, esse daqui é o osso etimoide, ó. E aqui, então, são pequenas cavidades que formam, então, o seio etimoidal. Então, ele fica superior ao nariz. E esse mais posterior é o seio esfenoidal. Então, o osso esfenoide, né, todo esse verdinho claro aqui. E a cavidade no interior dele, então, é o seio esfenoidal, que fica, então, mais posterior. Se a gente for analisar, ó, esses três seios, eles ficam um anterior ao outro, né? Eles ficam nesse eixo, vamos dizer assim, né? Antero-posterior. Então, o seio mais anterior é o seio frontal, posterior a ele etimoidal, posterior a ele esfenoidal. E o maxilar, ele fica mais inferior, então aqui é o nariz, e aqui lateralmente eu tenho um seio inferior à órbita, essa cavidade aqui é da órbita, e esse aqui é o seio maxilar, tá? Então, seio maxilar, ele é bem grande, olha aqui o dente superior, ó, fica bem próximo ao seio maxilar, tá? Aqui é o dente e aqui é o seio maxilar e aqui é a cavidade da órbita e aqui é o nariz, né? É o septo nasal e aqui o etimoide. Olha só aqui no septo nasal, esse osso é o etimoide e esse osso vermelhinho é o... Que osso é esse? O vômer. Isso, o vômer, tá? Então, etimoide, vômer, esfenoide. E aqui o maxilar. Isso. Professora? Sim. Nessa vista, pode voltar um slide? Uhum. Nessa vista aqui, onde a gente está vendo o seio maxilar, essa lâmina perpendicular, eu posso falar tabique nasal ou é errado? Que é o quê? Abaixo da etimoide, essa lâmina, eu posso falar tabique nasal ou é... Beque nasal? Tabique. Tabique? É. Não, eu nunca ouvi com esse termo, não sei aonde que você... Não lembro de ter visto esse termo, não. Como que você chama? É septo nasal. Tá bom. Então, o septo nasal, ele é formado pela lâmina perpendicular, né, do etimoide e do vômer, que é o que a gente está vendo aqui, ó. E cartilagem, que aqui no caso só está mostrando o osso. E aí a gente chama então de septo nasal, que é essa parede então que separa, né, as duas cavidades nasais. Então aqui nesse corte, que corte foi feito aqui? Frontal. Isso, um corte frontal. Então isso é importante, pessoal. A gente dos nossos conteúdos é planos e eixos, né? Então essa imagem aqui, que corte foi feito? Sagital. Sagital, isso. E esse aqui, que corte foi feito? Frontal. Frontal. Isso, frontal. Tá, então, esse aqui é o corte frontal e aqui é o corte sagital. E esse aqui também é frontal.
né? Então, nesse corte frontal, a gente vê essa parede, então, separando as duas cavidades nasais, né? Então, é o septo nasal, formado por osso, cartilagem. E aqui dentro da cavidade nasal, a gente tem as conchas nasais. E nesse corte, a gente dá para ver a concha nasal inferior e concha média. Porque dependendo da onde faz o corte frontal, você consegue ou não pegar a concha superior, porque ela é a menor. E aqui mostrando bem grande, então, ao seio maxilar. Né? Então, naquela outra imagem do crânio, a gente estava vendo a cavidade da órbita, inferior a ela é o seio maxilar. Né? É isso que a gente está vendo aqui também. Então, aqui o seio maxilar bem grande, ó, revestido por mucosa, e a gente observa que do seio vai um canalzinho aqui, né? Tem um espaço, ó, que vai se comunicar com o nariz. Então, toda a secreção que é produzida aqui dentro desse seio, ele tem que drenar para o nariz. E é que a gente vê que realmente tem essa comunicação. Né? Então, a mucosa que reveste o nariz é a mesma mucosa que reveste o seio. Se a gente está com algum processo inflamatório nessa mucosa que está aumentando a secreção, a gente tem que pensar que lá dentro do seio isso também está acontecendo. Elas são contínuas. E isso pode gerar, então, um aumento de secreção, dificuldade para eliminação dessa secreção. Isso pode ser um meio de cultura de bactéria, virar uma infecção, que é a sinusite. E a sinusite também pode ser só inflamatória, né? Não quer dizer que toda sinusite vai ser infecciosa, que você vai ter que entrar com antibiótico, às vezes não. Então, aqui era para ver isso, a relação entre o seio, né, e o nariz. Por isso que são chamados de seios paranasais, porque eles estão em torno do nariz e se comunicam com o nariz. Agora a gente está vendo bastante, né, notícias relacionadas, né, às vias aéreas superiores, né, então pela essa infecção, né, pelo vírus, né, então essa mucosa aqui ela é muito vascularizada, né, então e ele tem afinidade, né, esses vírus pelas vias aéreas. E aí até o exame, né, é feito, entra pelo nariz, aquele cotonete enorme lá, e vai fazer uma raspagem, né, uma retirada da secreção dessa região. Então tem que entrar, vai passar por esses meatos, né, esses espaços entre as conchas. Bom, então os seios, né, como eu estava falando, eles se comunicam com o nariz. E aqui nessa imagem do Netter, não, essa imagem é do Sobota, ele coloca esses tracinhos aqui coloridos, ó, para a gente perceber a relação do seio com o nariz. Então, aqui, esse aqui é o seio frontal, né, então ele coloca aqui essa indicação verde, se abrindo aqui no meato nasal médio. Então o seio frontal, ele se abre no meato nasal médio, né? Assim como o seio etimoidal também, ele se abre no meato nasal médio, né? O maxilar também se abre no meato nasal médio, né? Aqui o esfenoidal, ó, no meato nasal superior. Tá? Então, os seios, eles têm essa comunicação, e essa imagem, ela quer demonstrar isso. Aqui no meato nasal inferior, tem outro canal que vai se abrir, que é outra relação que o nariz tem com o aparelho lacrimal. Então, aqui nesse meato vai se abrir o ducto nasolacrimal. Então, por isso que quando a gente chora, a lágrima corre para o nariz também, né? Então, ela vai sair pelo nariz. Porque o aparelho lacrimal, ele se comunica com o nariz através desse canal, né, que vai se abrir aqui no meato nasal inferior. Então, o nariz, ele tem essa relação com o olho, né, com o aparelho lacrimal, ele tem essa relação com os seios paranasais, ele se relaciona com a nasofaringe, então ele tem várias relações.
Então, por isso que quando a gente está no estado gripal, né, a gente acaba modificando a voz, porque os seios paranasais, eles têm a função de ser câmeras de ressonância de voz. Então, por isso que a gente acaba alterando até a nossa voz. E também fica com o olho mais brilhante, a gente tem todas as reações. Pode depois ter alguma problema, dor, né, desconforto na orelha, né? Então, devido a essas relações do nariz com todos esses órgãos. Prof, sobre o ducto nasolacrimal, a gente pode falar em questão de localização, que ele é medial à órbita ocular e à cavidade nasal, porque quando eu estava estudando eu tive dificuldade de como descrever a localização dele. Ele é medial ao aparelho lacrimal, mas ele é lateral ao nariz, né? Porque ele vai se abrir, ele é isso daqui, não é? Assim, porque é isso aqui que está se abrindo, ó, esse canalzinho verde que está vindo para cá e se abre aqui, ó. Né? Então ele é lateral ao nariz e medial à órbita. Entendeu? Entendi. Então eu vou tirar essa parte, tipo, medial à cavidade nasal e colocar lateral. Isso, lateral. Obrigada. Nada. Ó, aqui é uma concha, aqui é outra concha e aqui é o meato inferior, ó, esse espaço inferior à concha. E aqui é onde se abre, então, esse ducto nasolacrimal. Então, ele é medial à órbita, lateral ao nariz. O nariz, então, depois ele vai se comunicar com a faringe. Então, aqui é o nariz, posterior a ele a nasofaringe. E na nasofaringe tem uma abertura que leva lá para a orelha média. Né? Então, é isso daqui, ó. Que é a tuba auditiva. Então, esse daqui é o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Né? Então, por isso que o nariz ele tem essa relação, né, lá com a orelha média. Tá? Então, é através desse ósseo faríngeo da tuba auditiva. E aí a gente, então, chegou na faringe. Então, uma das estruturas da nasofaringe a gente já até falou, então, agora, né? Que é o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Então, a faringe, ela tem essas três porções. Ela é dividida em nasofaringe, orofaringe e laringofaringe. Então, essas três partes da faringe, elas juntas, né, formam o órgão faringe. Então, a faringe ela é um órgão, só que ela tem relação aqui com o nariz, com a boca e com a laringe. E daí, por isso que ela é dividida nessas três partes. Então, aqui na nasofaringe, ela é a porção da faringe que se comunica com o nariz. Né? A gente pode falar também, na prova, vocês poderiam escrever parte nasal da faringe, também está certa. Nasofaringe, também está certa. Então, por isso que às vezes essas provas que vocês têm que escrever, essa é uma questão que fica complicado para o sistema corrigir, porque tem essas possibilidades de resposta e que estão certas. Mas a gente vai se atentar a isso. Então, essas são as três partes. Então, vamos detalhar um pouquinho. Ó. Na nasofaringe, vocês têm tórax tubário, ósseo faríngeo da tuba auditiva, tonsila faríngea e a úvula palatina que vai fazer o limite entre a naso e a oro. Então, aqui na nasofaringe, ó, então a gente tem esse tecido, essa elevação aqui, que é o tórax tubário, que é uma elevação. E um buraquinho que está aqui dentro, que é o ósseo faríngeo da tuba auditiva, que é a comunicação, então, da nasofaringe lá com a orelha média. Então, o tórax tubário, essa elevação, ele impede a entrada, né, de secreção aqui para dentro desse ósseo. Né? Então, o ósseo é uma abertura. Imagina, essa secreção que está no nariz, que está aumentada, ela pode entrar por esse ósseo e ir lá para a orelha média. E aí, por isso que as crianças, por exemplo, né, elas têm mais facilidade de ter uma otite,
porque esse ósseo, ele é maior nas crianças e conforme vai crescendo, ele vai diminuindo. E aí os adultos têm menos probabilidade, né, de entrar essa secreção aqui. Tá? Então, tórus tubário, fala. Você pode mostrar o tórus tubário de novo, fazendo favor? Tá. Então, tórus tubário, eu não consigo aumentar aqui. O tórus tubário é essa elevação aqui, ó. Tá vendo? Onde eu tô passando? Sim, dá pra ver. Aqui eu imagino, sabe o que? Um cabo de guarda-chuva, assim, ó. Daqueles. Entendi. Tá? Isso é o tórus tubário. Essa elevação aqui, ó. Tá? Como se fosse o do guarda-chuva aqui, onde a gente pega. E aí dentro tem um buraquinho, que é o ósseo faríngeo da tuba auditiva. Então, para a gente, numa avaliação, por exemplo, se eu quiser cobrar o tórus tubário, tem que colocar bem aqui assim, ó. Mas aí, se eu escrever nasofaringe também tá certo? Tá certo. Se colocar tórus tubário, tá certo? Tá certo. A não ser que eu pergunte qual é a parte da nasofaringe apontada. Aí é só tórus tubário mesmo. Porque já tá falando que é nasofaringe, né? Tá, então, tórus tubário, ósseo faríngeo da tuba auditiva. Tonsila faríngea é esse tecidinho clarinho que tá aqui posteriormente e superiormente, né? Ele é póstero superior, que ele é um tecido linfóide, ele é um tecido de defesa, né? Então, esse daqui é a tonsila faríngea, tá? Então, tonsila faríngea, tórus tubário, ósseo faríngeo da tuba auditiva. E o limite entre a nasofaringe e a orofaringe vai ser essa estrutura que a gente chama de úvula palatina. Então, a gente tem aqui, ó, palato duro, que é formado pelo osso maxila. E que osso é esse aqui? Bem pequenininho aqui. O osso maxila e posteriormente a ele... Palatino? Palatino, isso, palatino. Tá, então, o teto, né, da cavidade oral vai ser formado pelo osso maxila e o osso palatino. E aí, então, isso forma o palato duro, que é ósseo. E o palato mole, então, posteriormente, é músculo liso, revestido por mucosa. Isso é a úvula palatina, que é o famoso sininho, quando a gente abre a boca, vai e enxerga ele lá posteriormente. Tá, então essa é a úvula palatina ou palato mole. Outra situação, que se a gente escrever palato mole tá certo, se escrever úvula palatina também tá certo. E lateral à úvula palatina ou palato mole, a gente tem uma outra tonsila, que é uma bolinha que tá vendo aqui dentro, ó, que é a tonsila palatina. E aqui, então, nós já estamos na orofaringe. Então, essa região aqui é a região da faringe que se comunica com a boca, chamada de orofaringe, né, de cavidade oral. E aqui a gente tem, então, a tonsila palatina, que é essa que fica lateral, é uma bolinha toda cheia de furinhos, ó, não sei se vocês conseguem observar. E lateral à úvula palatina. E na língua... também tem outras tonsilas, que são as tonsilas linguais. Então, as tonsilas são esses tecidos linfóides de defesa que vão estar nessas portas abertas. Então, o nariz é uma porta aberta para o meio exterior, vai ter que ter uma tonsila. A boca é uma porta aberta para o meio exterior, vai ter que ter uma tonsila, né? E essa tonsila palatina é a conhecida como amígdala. Né? Vocês falam, tô com a amígdala aumentada, vou retirar a amígdala. O que você vai retirar? Na verdade, é a tonsila palatina. A amígdala é o nome vulgar, vamos dizer assim. Então, aqui na nossa peça lá do laboratório, ó. Então, número 3 aqui, né? O que é isso? O septo? Isso, septo nasal. O que é o 4 ali? Onde é que está o alfinete do 4? Alguém? É no tórus tubário? Isso, é no tórus tubário. Tórus tubário. Então, aqui é o tórus tubário
E aqui, ó, é o osteofaringe da tuba auditiva. Essa peça, ela tá, essa parte anterior aqui, as conchas, ela foi quebrada, né? Porque as conchas, elas são lâminas de ossos muito fininhos. E quando a gente vai preparar ela, tal, então assim é difícil preservar, né? Então por isso que tá assim. Então aqui são as conchas, ó, concha nasal inferior, concha média, concha superior nem dá para considerar aqui. E o número 5, o que seria? Eu falaria orofaringe. Isso, justamente, estaria certa. E aqui, ó, não sei se onde eu tô passando o cursor, você tá vendo que tem uns buraquinhos, um tecido furadinho? Não sei se dá para vocês observarem. Sim. Então, isso daqui é a tonsila palatina. É a tonsila que a gente chama como amígdala, vulgarmente. Pronto. E os 6... Fala. Só uma dúvida. A tonsila faríngea são as adenoides? Isso, é adenoide. Uhum. A gente pode pôr na prova adenoide? Não, né? Só a tonsila faríngea. Tonsila faríngea. Tá bom. É igual a amígdala. A amígdala também não pode. Porque o nome é tonsila palatina. E o 6 é a laringofaringe, né? Então aqui está mostrando uma estrutura da nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe. Então aqui a gente tem que identificar, né? O legal, assim, quando você pega uma peça, se olhar todo o contexto, né? Então se você ficar preso o olhar só no número 6, talvez você não consiga se localizar. Mas aí você tem que examinar. Ah, isso daqui é a língua, isso aqui é o céu da boca, né? Que é o palato duro, aqui é o palato mole. Aqui, então, o nariz. Então, você tem que ir identificando as outras partes, porque como aqui atrás, ó, foi retirada essas estruturas para a gente poder ver os vasos aqui, então, às vezes, você olha e diz, tá tudo detonado, mas foi retirado de propósito para poder ver essa vascularização aqui. Então, aí você tem que ir analisando as partes que você reconhece, né? E aí fica mais fácil. Essa daqui tá mais fácil porque ela tá inteira, né? Você consegue identificar rapidamente que isso daqui é a parte anterior, o nariz e tal, que aqui é a língua, porque tem o crânio inteiro, né? Num corte sagital, lógico, né? Então fica mais fácil para identificar, mas é bom a gente analisar todas as estruturas ao redor para a gente se localizar mesmo, né? Bom, e aí a gente chega na última parte das vias aéreas superiores, que é a laringe. Então, a laringe, ela vai estar conectando, né, a faringe com a traqueia. Na faringe que a gente viu agora, ela passa tanto ar quanto alimento, né? Então, a faringe é esse canal aqui que passa ar e alimento, né? Lógico que na nasofaringe é exclusivamente ar, mas na orofaringe e laringofaringe passa ar e passa comida. Quando chega nesse momento aqui, ó, o ar ele tem que vir para anterior, né? Ele vai passar pela laringe agora. Então a laringe ela é um órgão estritamente respiratório. Qualquer vestígio de alimento que entrar aqui na laringe vai dar o reflexo, vai provocar o reflexo da tosse e quando a gente engasga a gente fala assim, opa, foi pro buraco errado. Porque nesse espaço laríngeo aqui só pode entrar ar, né? Não pode entrar nada de sólido. Então, a laringe ela vai estar conectando, né, a faringe com a traqueia. Ela fica anterior à quarta até a sexta vértebra cervical, né? Na região cervical a gente tem 7 vértebras, ela vai ficar até na sexta mais ou menos. E ela é formada por várias cartilagens, né? Então, ela tem cartilagem tireoide, epiglote, cricoide, aritenoide, corniculada e cuneiforme. Então, essas são cartilagens da laringe. Então, se eu espetar aqui, ó, isso daqui é a cartilagem tireoide.
Mas se eu falasse, isso aí é laringe, tá certo, não deixa de estar certo, mas ela tem um nome, né? Então ela é cartilagem tireoide. E ela pertence a qual órgão? A laringe. O pessoal às vezes acha estranho falar que é um órgão, né? Mas a laringe, ela é um órgão, tá? Então ela é um órgão formado por vários pares de cartilagens. Então a tireoide é uma cartilagem, né? E ela compõe aqui a maior parte, né, do esqueleto da laringe. A tireoide, ela é uma cartilagem como se fosse um livro aberto, né? São duas placas de cartilagem que fica superior à outra cartilagem, que é a cricoide. Então, essa aqui é a cartilagem cricoide. E aqui, cartilagem tireoide. Entre as cartilagens, a gente observa que tem ligamentos, ó, né? Então, tem estrutura que vai estar ligando, já diz o nome, né? Ligamento. E aí é bem fácil, porque eles recebem o nome das estruturas que eles estão ligando. Então, por exemplo, a cartilagem tireoide e cricoide. Então, é ligamento cricotireoide, né? Que é essa estrutura ligamentar que une essas duas. Então, anteriormente, a gente observa isso, a cartilagem tireoide e cartilagem cricoide. E anteriormente, a gente vai ver a cartilagem mais superior, que é a cartilagem epiglote. Aí a gente vê só um pedacinho dela aqui, ó. Tá? Então, essa cartilagem epiglote, aqui é o osso ióide, né? Então, a gente tem essa membrana que conecta aqui, ó, a cartilagem tireoide com o osso ióide, né? Que é a membrana tireoidea, isso aqui. Então, eles têm são essas cartilagens, né? Esse osso não faz parte da laringe, né? Esse é um osso ióide, que é onde ele vai estar, esse osso, ele ele se conecta com esses músculos que fazem o assoalho da cavidade oral. Então, esse osso, ele fica nessa região bem superior, então tem os músculos que vão da mandíbula para o osso ióide, né, que são os músculos que vão estar formando o assoalho da cavidade oral. E aí ele vai se comunicar, então, com a tireoide, através dessa membrana. Bom, virando a laringe agora, né, numa vista posterior, a gente vai ver, então, a epiglote, que aqui a gente estava vendo só um pedacinho dela, agora numa vista posterior, então a gente vê a epiglote. A epiglote, ela tem essa margem inferior, né, presa na tireoide, e essa margem superior livre. A epiglote, ela vai fazer realmente aqui, ó. Então, essa é a epiglote. Ela que vai fazer o fechamento do espaço aéreo. Aqui, ó. Então, essa é a cartilagem epiglote, e aqui é a cartilagem tireoide. Olha só como que ela é presa na tireoide, ó. Então, ela tem uma margem superior livre e a margem inferior dela conectada com a tireoide. E aí, quando a gente vai engolir o alimento, essa epiglote, ela desce, fecha aqui. Então, ela impede, né, que o alimento entre no espaço aéreo. Então, se a gente perguntar qual é a cartilagem mais superior da laringe, né, com uma extremidade livre que fecha o espaço aéreo, né, enfim, a cartilagem mais superior vai ser a epiglote. Aí depois a gente tem umas outras cartilagens menores. Mas deixa eu mostrar a cricoide aqui na parte posterior. Na parte anterior, a cricoide é como se fosse um anel, já semelhante a um anel da traqueia. E na parte posterior, ela tem um anel aumentado. Então, esse daqui é a parte posterior da cricoide. Então, a cricoide ela é pequena anteriormente e grande posteriormente. Essa é a cricoide. Então, superiormente à cricoide, a gente tem outro par de cartilagem, que é a aritenoidea. E a aritenoidea, ela é como se fosse ela tem a forma da letra A maiúscula, né? Então, é uma forma da gente não esquecer que essa é a aritenoide, tá? Na extremidade da aritenoide, a gente tem dois corninhos, que já diz o nome, corniculada, né, devido ao formato dele. Então, olha só, parece o A da aritenoide e o corninho da corniculada.
E as cartilagens cuneiformes, elas vão ficar entre essa corniculada e a epiglote, né? Então, nesse tecido que a gente tem conectando essas duas, tá? Então, ela nem sempre a gente consegue identificar lá na prática, que ela tá até revestida por mucosa, nem dá para ver direito. Elas são as menores cartilagens. Então, essa cartilagem aberta aqui, ó, é a tireoide, cricoide, aritenoide, corniculada, cuneiforme. E a gente lembrando, né, que a laringe, ela é o órgão relacionado à produção de voz, né, onde estão as cordas vocais, né, duas pregas vocais, e eles têm músculos, né, então aqui a gente tem os músculos constritores da laringe que vão provocar, né, o fechamento dela e a abertura conforme a voz. Agora, a laringe ela é um órgão muito complexo, então a fisiologia da laringe e como que esses músculos funcionam, isso é muito complexo, né? Tanto é que o pessoal da fono, quando vai estudar laringe, eles têm muitas aulas para entender, né? Eu, particularmente, nunca me aprofundei no estudo da laringe, só assim a estrutura básica dela, mas é um estudo muito interessante, né? Mas ela é bem complexa. Então, a voz ela vai se originar através da vibração dessas pregas vocais. Então, quando a gente olha lá na anatomia, duas preguinhas que são essas duas aqui no interior da laringe, e você fala, nossa, como que isso daí pode provocar voz e tantas variações de voz que a gente consegue fazer, né, com essas duas preguinhas aqui. Então, devido à complexidade mesmo que é esse órgão, tá? E que a gente, para estudar, tem que se aprofundar bastante, né, para entender como que ela consegue, através desses músculos aqui, alterar, né, toda a qualidade da voz que a gente consegue fazer. Então, essas são as pregas vocais. Fala. Nessa ilustração, a gente consegue ver a tireoide? A tireoide, ela fica na parte mais anterior, essa daqui, ó. Essa é a tireoide, essa é a cricoide. E aqui é a parte posterior da cricoide. Porque é só pensar assim, ó, a epiglote, ela tem a margem livre e a outra margem dela está conectada com a tireoide. Então, essa é a tireoide, então. Se eu acho a epiglote, eu acho onde ela está conectada, eu acho a tireoide. Entendeu? Entendi, obrigada. Nada. E aí, daqui para frente, são as vias aéreas inferiores, que não é o nosso objetivo agora. Mas eu vou abrir o aplicativo de osso para a gente só rever, né, o nome dos ossos do crânio, tá? Pessoal, alguma dúvida em relação ao respiratório? Tá ok? Vão gabaritar essa parte respiratória, né? Ô, prof, eu lembro que nessa tutoria a gente tinha sido, pelo menos na minha, tinha sido colocado que a laringe era do inferior. Isso. Então é porque existe essa divergência entre autores. Né? Tem autor que coloca no superior, tem que coloca no inferior. Entra a laringe, sim, agora. Então tá. É porque, assim, na verdade, desculpa, no roteiro de vocês, tá só até epiglote. Deixa eu até confirmar aqui. Sim, prof, vai só até epiglote. Eu fiquei até em dúvida sobre isso. Tá. Não, beleza. Então, eu já mostrei essas outras partes, mas o que vai cair para vocês agora, então, é só até epiglote mesmo. Porque essa outra parte já fica para funções biológicas, tá? No roteiro de vocês está só epiglote mesmo, nem tireoide eu acho que não tá. Porque ela é a mais superior, né, que vai estar envolvida ali no limite entre a parte do digestório e do respiratório, né? Ela fecha o sistema, a via aérea. Tá? Mas fica só epiglote mesmo, então. Ok?
Então, deixa eu abrir o... Mais alguma dúvida, pessoal de respiratório? Professora, só para repetir, a amígdala é a tonsila faríngea, né? Não, é a palatina. Palatina. A faríngea é a adenoide. Obrigada. Tá todo mundo vendo o crânio? Sim. Sim? Então, esse osso aqui amarelo, que osso que é? Frontal. Isso, frontal. Então, o osso frontal, ó, ele participa de uma grande parte da órbita. Você vê que ele lá, ó, faz o teto da cavidade orbitária, ó. Então, isso tudo é o osso frontal. Nessa região aqui, se a gente furar ele, o que a gente vai encontrar aqui? Seio frontal. Seio frontal, né? Então, essa região anterior dele tem essa cavidade que é o seio frontal. Bom, inferiormente ao osso frontal, esse laranjadinho aqui, quem que é? Nasal. Osso nasal, isso. Aí dentro aqui do nariz, a gente já vê essa paredinha aqui, quem que é? Etimoide. Etimoide, isso. Então, olha lá para dentro o osso etimoide, ó. Então, tudo isso aqui, rosinha, é osso etimoide. Inferior ao osso etimoide, qual que é o outro osso que participa do septo nasal? Vômer, isso, vômer. Aqui dentro do nariz, ó, a gente vê esse roxinho claro, quem que é? Que osso é esse aqui? Ai. Ó, dentro do nariz. Concha inferior? Oi? Concha inferior? Concha inferior, isso. Então, ele é o osso concha nasal inferior. E aqui, superiormente, a gente vê a concha média, né, e um pedacinho da concha superior, porque são partes do osso etimoide. Você vê que o etimoide é esse rosinha claro, e aqui dentro ele tem essas duas conchas, né, osso etimoide. Formando aqui o assoalho da cavidade nasal, né? Que osso é esse? Maxila. Que osso é esse vermelho? Palatino, isso. Osso palatino. E aqui na maxila, se eu furar aqui, o que eu vou ver? O seio maxilar. Seio maxilar, isso. Que osso é esse azulzinho? Zigomático, esse verde? Temporal, esse laranjado? Parietal. E esse roxo? Occipital. Isso. Beleza. Agora vamos abrir, então. Que osso é esse aqui? Etimoide. Isso, etimoide. E esse aqui? Esse aqui? Frontal, isso. E esse daqui, ó, é o osso esfenoide. E aqui também o osso esfenoide. E aqui, então, ó, nessa região aqui, se a gente furar, vai ter o seio esfenoidal. Porque aqui é a cela túrcica, né, do osso esfenoide. Isso aqui, ó. Aqui é a parte interna, né, do osso temporal, né, e aqui o occipital. Uma forma da gente localizar, pessoal, os ossos do crânio, a gente divide o crânio internamente, né? Que corte que foi feito nesse crânio aqui? Transversal, isso. A gente divide ele em 3 compartimentos, né? Então, aqui é a fossa anterior, né? Fossa média e fossa posterior. E a gente pode localizar os ossos assim. Então, por exemplo, o osso esfenoide,
ele está tanto na fossa anterior quanto na fossa média. Né? O osso occipital, fossa posterior, temporal também. Então, é uma forma de localizar. Aqui é a mesma coisa.